Boa noite, pessoal. Meu nome é Liviane. Eu estou aqui para dar continuidade à minha segunda aula de estágio de educação infantil. Meu RO é 3397243. O meu curso é segunda licenciatura em pedagogia e o meu polo em divulgação. Hoje nós vamos falar como trabalhar com o autismo na educação infantil. Atualmente, não existe uma diretriz clara de como trabalhar com crianças autistas na educação. Afinal, cada sujeito expressa o transtorno de forma diferente e deve ser olhado na sua subjetividade e na relação com os outros. Justamente por isso, duas crianças com o mesmo diagnóstico podem responder de maneiras distintas para a mesma atividade pedagógica, trazendo mais desafios para os professores e coordenadores. É importante que a escola acolha o aluno como o faz com qualquer outra criança, pois todas têm suas características próprias que devem ser respeitadas no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, cada criança tem seu tempo, né? Mesmo as crianças que não têm uma deficiência, a gente tem que olhar para ela sempre com cuidado, porque cada um tem o seu tempo. Nem É difícil todas as crianças acompanharem o ritmo de outras, né? Então a gente tem que olhar sempre com carinho para que a gente consiga trabalhar muito bem com essas crianças. Um ponto importante a ser tratado, um dos pontos, né, é sobre você conhecer as necessidades do aluno, né? É muito importante a gente saber quais são as facilidades, quais são as dificuldades que ela tem, né? Deixar o aluno se expor, se expressar, né, para ver o que está acontecendo, por que ele não está gostando daquela atividade, por que ele não está se sentindo bem. Então, esse é um dos pontos importantes, né, no desenvolvimento do autista. Como já foi apresentado, cada criança é diferente, independentemente se carrega consigo um diagnóstico ou não. Por isso, identificar as necessidades de cada aluno é fundamental para estabelecer um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, estimulando o desenvolvimento de competências e habilidades favoráveis e auxiliando no seu processo de adaptação. Esse processo de adaptação, por exemplo, tem muitas crianças autistas que, por exemplo, elas nunca foram para creche, né, nunca foi para escolinha. E de repente ela chega lá, né, logicamente que ela vai ter um laudo médico, né, e a professora, a gestão escolar, né, ela já vai ter alguma informação prévia dessa criança, né? Então lá elas vão ter que fazer alguma atividade, algum processo de adaptação com essa criança, né? Como é que a criança vai, até para colocar a criança na sala, né? Ela tem que saber colocar essa criança na sala, como é que vai tratar essa criança perante as outras crianças, né? Então ela vai ter que passar por um processo de adaptação, né? Esse processo de adaptação pode ser acompanhada também dos pais, né? Os pais que quiserem acompanhar esse processo também é muito importante, porque os pais já ficam por dentro de como é que a criança vai é, é, se desenvolver ali na sala de aula, né? Como que ela vai ficar, se ela vai reagir bem, as cores da sala, né? Então, é muito importante também os pais participarem desse processo de adaptação. Continuando aqui. Para tornar isso possível, a dica fundamental é deixar o aluno falar. Muitas vezes, as escolas procuram informações científicas para sustentar suas atividades. Embora seja uma prática importante, não se pode deixar de lado o conhecimento do aluno sobre seu processo de aprendizagem. Assim, procure estabelecer um contato ativo e aberto com o aluno, possibilitando um espaço de fala para que ele se sinta confortável em expor.
seja por meio da fala, de desenhos ou de representações. A melhor forma que ele adquire conhecimento para que então a escola possa desenvolver estratégias inclusivas que englobe as necessidades daquele aluno. Foi o que eu falei lá para vocês, né? Tudo tem que ter um processo de adaptação, né? Não adianta a gente querer que a criança saia bem numa atividade, né? No que a gente está passando para ela, assim, antes a gente era essa criança passar por uma adaptação. Né? Até a gente, às vezes, quando vai fazer alguma coisa que a gente não tem costume de fazer, a gente fica assustada, né? Quanto mais uma criança que nunca foi colocada numa sala de aula com outras crianças, né? E por isso que temos que olhar com cuidado para essa criança, né? De acordo com a necessidade dela. Olha aí, né? Tem mais um ponto importante, né? Que é converse com os pais. A questão do diálogo com os pais, a importância desse diálogo para o desenvolvimento da criança, né, como essa criança vai se comportar no meio das outras crianças, né? O importante, o mais interessante nisso é que os pais que têm esse conhecimento, os pais que têm esse entendimento, que acompanham a criança, que acompanham a criança ali, ela vai chegar lá na escola e vai falar, olha, meu filho é assim, é assado, né? Ele tem um laudo médico de autismo e só que assim, ele não gosta de ficar assim no colo, né? Ele não gosta de que as crianças fiquem perto dele, ele não gosta de interagir com as crianças. Então é importante, né, assim, o pai dar esse diagnóstico, porque a gente consegue, né, até fazer mais pesquisas, fazer testes com a criança, né? Estudar essa criança para ver como a gente vai conseguir, né, desenvolvê-la legal, né? Então, não é, é um trabalho de formiguinha, até porque tem um autismo, como eu falei na primeira aula, tem os graus do autismo, né? Tem aquele bem leve, né? Que a criança, ela já consegue se desenvolver com a outra, né? Diferente daquele que já é um pouco mais o grau 3, né? Que ele é um pouco mais elevado, que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível, né? A gente tentar ajudar essa criança. Continuar aqui com a leitura. A tríade escola, família, aluno está em constante movimento e serve como base para sustentar as práticas pedagógicas, sobretudo as inclusivas. Desenvolver um diálogo fortalecido com os pais auxiliará a escola a compreender a aprendizagem daquele aluno. Isso porque a família convive diariamente com a criança e esteve presente durante o desenvolvimento do transtorno e do diagnóstico. Reconhecemos sua facilidade e dificuldades. Ao conversar com os pais, você reconhece as possíveis formas de enfrentamento e garante uma ação mais direcionada que estimula o aluno a manter-se focado em sala e a aprender o conteúdo teórico com mais facilidade, né? Ou seja, essa junção família-escola, escola-família é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança. Adapte o espaço de aula e as práticas pedagógicas. Outro ponto importante é adaptar o espaço de aula. De maneira geral, as crianças autistas desenvolvem uma hipersensibilidade, aprimorando os sentidos auditivos, táteis, olfativos ou visuais. Nesse sentido, uma sala de aula onde predomina somente uma cor ou cores múltiplas pode causar incômodo ao aluno, facilitando sua dispersão. Por isso, estabelecer uma conversa com os pais é fundamental para reconhecer de início os aspectos importantes da sua dificuldade e o que pode interferir na sua aprendizagem, né? Foi o que eu falei para vocês no instante, que essa junção da família com a escola, né, é muito importante para o desenvolvimento da criança, essa questão de cores, se bem que a gente consegue, né, se a gente for pesquisar, a gente sabe, né, o que deixa o autismo incomodado e mais acomodado.
Para adaptar a sala de forma efetiva e eficaz, isto é, que facilite o processo de aprendizado do aluno com autismo, é importante conhecer as suas dificuldades e facilidades, investindo nos aspectos que chamam a sua atenção. Como trabalhar o autismo em sala de aula? Cada criança é única e o planejamento pedagógico deve abarcar as características e necessidades de cada aluno. No entanto, algumas dicas gerais podem servir de guia para encontrar as melhores estratégias em sala de aula. Bom, crie uma rotina com a participação de todos os alunos, né? Ou seja, a gente não vai isolar a criança autista lá no cantinho, deixar ele brincando ali sozinho e fazer uma outra atividade com os outros alunos. Não, a gente tem que criar uma atividade, uma rotina em que todos eles estejam ali. Não só um ou dois ali no cantinho e o outro não. Eles têm que participar de todas as atividades, né? Você tem que adaptar um jeito de colocar as crianças como um todo ali para fazer essas atividades juntas. Essas rotinas têm que ser todos os alunos. Prepare a criança com autismo para qualquer alteração na rotina. Essas alterações na rotina é um exemplo de que, por exemplo, vocês têm a linha de tempo, né? Tem escola que tem a linha de tempo. A linha do tempo, ela funciona assim. Como são várias salas, ela não pode, por exemplo, eu vou lá no solário, mas eu vou com a turminha, é assim. Tem escolas que as professoras, elas até dividem, né, às vezes algumas áreas com outra turma, né? A gente tem que, para fazer isso, é óbvio que você vai ter que preparar o seu aluninho para isso, né? A sua sala para isso. Porque uma sala é de um jeito, a outra sala é de outra, e você faz essa junção, às vezes não dá muito certo, sem antes você preparar essas crianças, né? Então, por exemplo, lá na escola do tempo, tem um dia, na segunda-feira você vai no solário, tal hora, e tal hora você vai ao parque, tal hora você vai. Deixa eu ver que lugar que a gente pode colocar aqui. A gente vai na área, numa outra área que é interna da escola também, ou uma área externa, né? Então a gente tem que adaptar essa criança, né? Preparar essa criança para isso. É muito importante a gente fazer. Faz um painel e coloca. Olha, gente, hoje a gente vai fazer isso, hoje a gente vai fazer leitura, hoje a gente vai brincar com brinquedos de montar, hoje a gente vai brincar com guache, hoje vai ser com massinha. Então, a criança tem que estar preparada para essa rotina, né? Por exemplo, como o autista ele tem dificuldade de conviver com outras crianças, né? Por exemplo, você vai pegar a sua salinha e vai para o parquinho. Então, você tem que preparar essa criança. Olha, tá vendo aqui? Esse dia a gente vai para o parquinho, tá? Então, esse dia a gente vai sair da sala e vamos para uma área lá que tem uns brinquedinhos para a gente poder brincar com as outras crianças. Preparando ela, deixa algo visual na sala para que ela possa se sentir à vontade com isso. Use suportes visuais para ajudá-los a entender melhor a rotina e o dia escolar. Foi o que eu falei, desse painelzinho que você faz, GVA mesmo, né? Bem bonitinho, né? Põe lá o desenhozinho do parquinho, porque não adianta você só ficar escrevendo, né? Eu acho que se você coloca um desenhozinho para simbolizar, ele vai conseguir se adaptar com isso. Simplifique a comunicação e dê tempo para que eles processem informações, né? Então, não deixe, por exemplo, não fica dando muita informação, né? Deixa que eles processem isso devagarzinho, né?
não queira já dar muita resposta para eles, né? Pense em como você pode tornar o ambiente mais confortável sem muitos ruídos. Um ponto muito importante também. Brinquedinhos, tem uns brinquedos, né, que são aqueles brinquedos sonoros, tem os brinquedos que são muito altos. Tem brinquedos daqueles que você aperta também, né, que tem um apitozinho dentro. Tem que tomar cuidado também, porque tem uns que fazem muito barulho, né? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo, né, para que ele fique confortável, né, gente? É muito bom a gente pegar uma sala com aquelas criancinhas que não tem necessidade, ou, ou até que não é, não vou dizer nem que seja bom, mas desafios para a gente é muito importante também. Então a gente não tem que ficar pensando só naquelas crianças saudáveis, sendo que a gente tem uma criança com deficiência na nossa sala, isolar essa criança, ignorar as necessidades dessa criança e não, eu vou fazer do meu jeito. Não, você tem que pensar em todos, né? Não vou falar que você só vai pensar na criança autista, não, você tem que pensar em todos. Incorpore o interesse da criança com autismo nas atividades, né? Então, assim, as crianças ele tem que, você tem que fazer algo que ele se interesse, né? Pela atividade, né? É, aquelas atividades adaptadas que você faz, né? Que ele não fique brincando sozinho, né? Mas que todas as pessoas brinquem, ele veja que as pessoas também estão brincando com aquilo que ele vai brincar. Use uma escala de estresse para transformar emoções em conceitos mais concretos. Essa atividade é muito interessante. Inclusive, depois eu vou falar para vocês de um aplicativo que tem sobre esses joguinhos, jogos de emoções, que ele é muito importante também para a criança, né? Como ele está se sentindo hoje, né? Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está calmo. Isso é interessante. Tenha um local seguro e tranquilo para quando sentirem ansiedade ou sobrecarga por estímulos sensoriais, né? Então você tem que colocar ele num local seguro quando ele se sente ansioso, né, estressado. Muito tempo dentro de uma sala também, às vezes ele não quer ficar, às vezes não tem como você sair para outro lugar com ele, então ele acaba ficando muito estressado. Introduza atividades que trabalhem as habilidades sociais, como rodas de conversa. Rodas de conversa é assim, é importante, interessante. Todas as crianças ali falando para que possa estimular ele falar alguma coisa também, como ele está se sentindo hoje, do que ele gostou mais, do que ele gosta de fazer, como foi o dia dele em casa. Deixe o aluno à vontade para poder sair da sala, caso se sinta ansioso. É óbvio realmente que você não vai chegar e deixar a criança sair sozinha lá da sala, né? Peça para alguém observar a criança, para acompanhá-la, né? Caso ela queira andar um pouquinho, né? Faz parte da rotina dele, né? Faz parte das características do autista. Estabeleça uma boa comunicação com os pais, né? Sempre com calma. É, não é bom você ficar falando, ai, nossa, hoje foi muito ruim, porque a criança, ele ficou muito agitado, a gente não conseguiu trabalhar com ele. Nossa, mãe, converse com seu filho, porque não tá fácil, gente, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil nem quando a gente tem uma sala, né, com crianças que não têm deficientes, né, dentro da sua sala. E é óbvio realmente que se você tem umas salas lá, sua salinha com umas 17 crianças, se for maiorzinho, assim, ter 5 crianças, você tem uma criança com autismo, você se sobrecarga um pouquinho, mas não é também a ponto de você chegar para o pai e falar como é que foi essa rotina agressiva da criança, né? Fala com cuidado, porque tem pais que ficam muito tristes com isso, né? Eles acabam se magoando com essas coisas. Essas simples, mas eficazes ações podem ajudar crianças com autismo
a se sentirem confortáveis e seguros na escola. No entanto, é importante lembrar que cada criança é um indivíduo e o que funciona para um aluno autista pode não funcionar para outro. O mais importante é o desejo de acolher essa criança e encontrar com ela e com a ajuda da família e profissionais as melhores estratégias de ensino-aprendizagem, né? Então, é, nem toda criança, nem aquele autista, não, esse minha criança tem autismo, então ele vai ser, deve ser igual o meu outro da minha outra criancinha lá, que a criancinha da sala da minha amiga professora, que tem autismo, eles são iguais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar junto com ela essas crianças do mesmo jeito, não. Cada criança tem uma característica diferente, né? Não é só porque funcionou com aquela criança, vai funcionar com a sua também. A gente tem que pesquisar e saber direitinho qual é a necessidade de cada um. Estabeleça uma relação de confiança entre professor e aluno. Nesse sentido, a escola deve proporcionar reuniões periódicas com todo o corpo docente, estimulando a discussão e leitura sobre o autismo para aprimorar as práticas do ensino. Isso potencializará a atuação dos professores, possibilitando o estabelecimento de uma relação de confiança entre o aluno e o professor. Então, estabelecendo a aprendizagem da criança. Então, devemos fazer, o corpo docente tem que fazer reuniões periódicas, né, para ver como é que está sendo, então, professora, né, a coordenação, a parte da coordenação da escola, né, fez uma reunião com as professoras, e lá ele teve uma ideia de fazer um projeto com as crianças, né, das professoras trabalharem, confeccionar alguma atividade para essas crianças, para que todas as crianças pudessem participar. Como é que foi o desenvolvimento dessa criança autista? Ele se saiu bem? O que será que está faltando? Né? Então, essas reuniões são importantes muito também, né? Fazer também essa questão dos professores fazerem um curso também, para que eles possam se preparar também, é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Não é um professor chegar sem informação, estar ali lidando com a criancinha e achar que eu não vou me aprimorar para isso. Ela tem que conviver, ela tem que se adaptar junto com as outras crianças do jeito que tem que ser. Ela tem que se adaptar sim, mas de uma forma diferente, né? Você tem que olhar para essa criança com um olhar diferente, de que ela tem uma necessidade maior. Eu tenho que preparar essa criança para estar ao meio das minhas outras crianças, né? Então, a gente tem que preparar essa criança sempre para um bem maior da escola. Bom, gente, aqui eu finalizo a minha segunda aula, né? Agradecendo a participação de todos, né? Que vocês tenham gostado desse dia. Próximo dia vai ser bem interessante também. E eu conto com a participação de todos vocês, tá? Muito obrigada.